creio que o reino de Deus não é para gente frouxa, gente fraca. A gente chega fraco, a gente chega abatido, mas o reino de Deus nos potencializa. Há um poder que desperta uma natureza que nem você mesmo sabe que tem. Quando a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, a Bíblia não está falando de nariz, de orelha, de boca. Ela está falando do sopro. O maior medo do diabo é que você coloque o sopro para fora. Quem manifesta o sopro é imparável. E você pode ser negro, branco, alto, baixo, gordo, magro. Todos nós temos o sopro. Então você é uma ameaça ao inferno. E nós vamos declarar que somos uma ameaça ao inferno. Levanta a mão bem alta e diga: Deus vai honrar a minha resistência. Mais alto: Deus vai honrar a minha resistência. Abra sua Bíblia em 2 Reis capítulo 4. É um texto muito conhecido. Aos irmãos que estão online, que Deus os abençoe, os guarde. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: o teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Só até aqui. Pai, fala conosco. Esse povo veio atrás de uma palavra. Já ouvimos um louvor que embriagou nossa alma. Ceamos, Pai, e agora queremos ouvir a tua voz. Toda ação demoníaca que tenta impedir o fluir da tua graça, que caia por terra agora. Todos os inimigos do reino de Deus, nós sairemos daqui transformados com uma palavra viva no meu coração e no coração dos teus filhos. Nós te pedimos, Senhor, agita a tua presença entre nós, para a tua glória. Amém e graças a Deus. Você sabe que o profeta Eliseu deu continuidade ao ministério profético de Elias. Ele foi aquele que recebeu a capa de Elias e tinha a porção dobrada da unção de Elias. E Eliseu começou um ministério profético. O ministério profético não é esse negócio que a gente vê de revelar a CPF, Não. O ministério profético é liberar a palavra. É olhar para aquilo que não existe e saber que existe um poder que traz à existência o que não existe. É não ter medo do natural, porque o sobrenatural está em cima. E o profeta Eliseu monta uma escola de profetas. Ele estabelece, não sei se você lembra do episódio de um dos alunos do profeta Eliseu, que cortando árvores para ampliar a escola, a lâmina do machado cai na água do Rio Jordão. E ali Eliseu manda jogar um pedaço de pau e a lâmina, o ferro, flutua. Pois bem, Eliseu é um homem profético que tem alunos de profeta, alunos profetas. E o texto que lemos é uma viúva exatamente de um dos alunos de Eliseu. Uma mulher casada com um profeta, que agora vê a sua vida completamente ameaçada. Ela perdeu o chão, porque perdeu não só o marido, como perdeu a voz profética da sua casa. Ele não era só o seu esposo, o pai de seus filhos, ele era o sacerdote, ele era um aluno de profeta. Ela tem um grande problema, porque ela tem uma dívida, e uma dívida que vai ser paga da pior forma que alguém pode pagar a dívida. Os seus filhos serão levados como escravos. Então ela tem várias dores. Eu vejo que algumas vezes a gente tira a foto da nossa família, a gente tira uma foto do nosso estado, e a gente acha que as coisas se perpetuam. Mas eu vou dizer para você, nós não temos controle sobre nada, irmãos. Eu não tenho controle sobre nada. Eu tenho uma programação na minha cabeça. Amanhã, depois do culto, eu vou viajar, vou para o litoral. Domingo eu subo antes da ceia, vou participar do alto de Páscoa da minha igreja. Terminando a ceia eu desço de novo e subo na segunda. É o que eu programei. Mas a verdade é que eu não tenho controle sobre nada. Eu não sei se eu vou viver isso. Essa mulher está vivendo uma fase que ela não tinha controle. Mas o que eu acho maravilhoso é que no meio de uma situação completamente sem chão, ela vai até o profeta Eliseu. Ela vai até o profeta Eliseu e ela chega: olha, o teu servo que temia o Senhor, o meu marido, morreu. Ela vai até Eliseu e antes de apresentar a gravidade da situação dela para Eliseu, antes de dizer como a dívida que ela tem vai ser paga, que é levar os seus 2 filhos, ela vai olhar para Eliseu,
não pedindo dinheiro. Ela sabe que Eliseu não tem dinheiro. Eliseu foi aquele que vendeu os bois, mas vendeu os bois não, fez churrasco dos bois, quando Deus chamou, pôs fogo nas carroças, vendeu os bois. Ela sabe que Eliseu não é advogado, ela sabe que Eliseu não tem acesso ao ministério público. Ela está indo atrás de Eliseu porque ela quer uma palavra. A única coisa que ela quer é uma palavra. Repito, Eliseu não tem dinheiro. Então ela diz: o meu servo, o teu servo, o meu marido é morto. Não é sobre dinheiro, não é sobre proteção, não é sobre alguém que vai defendê-la. É sobre entender que quando a voz do profeta se cala, a palavra profética continua. Ela está dizendo: o profeta que mora na minha casa morreu. O homem que eu conheço, que profetizava no meu lar, acabou. Mas eu vim até você porque eu sei que o Deus do meu marido, que profetizava lá em casa, ele continua aqui. Eu sei que há uma palavra. Meu irmão, os profetas, eles caem pelo caminho. Os soldados caem no campo da batalha. E essa viúva me ensina que existe uma palavra que é maior que os profetas. E essa palavra está disponível para mim e para você hoje. É lindo porque essa mulher é consciente da sua perda. Ela é consciente do seu desafio. Ela é consciente da sua batalha. Ela é consciente do que aconteceu. Mas não é porque uma voz se cala que a palavra profética se cala. Não é porque a voz de um homem. Eu vejo hoje pessoas magoadas, feridas, sem chão, porque fizeram de homens a sua referência de palavra profética, porque fizeram de pessoas o seu alicerce. Mas que em nome de Jesus, quando os cenários da tua vida mudarem, quando as pessoas que começaram a caminhada cristã com você não acompanharem mais o teu ritmo, quando aqueles que bateram no teu ombro e falaram: eu estou com você para sempre, forem caindo pelo caminho, sim, chore por eles, ore por eles, mas não ache que a palavra foi enterrada com eles. A palavra que sustentou a tua vida continua jorrando do trono de Deus, continua jorrando. Eu tenho uma palavra para você: anima-te, porque o teu Deus ainda fala. Anima-te porque o teu Deus ainda opera milagres. Anima-te porque talvez aqueles que tiraram foto com você há 10 anos atrás não estejam mais nos mesmos retratos que você, mas a palavra de Deus continua fluindo. É isso que essa viúva está falando. Ela está dizendo: ei, Eliseu, eu quero uma palavra. Porque as vozes se calam, mas a palavra profética subsiste. Eu já aprendi que algumas pessoas não vão estar em todos os capítulos da minha vida. Eu já aprendi que nem todos aqueles que dizem: eu vou com você até o fim, vão conseguir manter sua palavra. Mas eu nunca posso duvidar da palavra do meu Deus. Ele é o companheiro que você precisa. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele é o companheiro. E a profecia é maior que os profetas. A carta é maior que o carteiro. E a profecia é maior que o profeta. Levanta a tua mão e grita isso: a profecia é maior que o profeta. Então, se você se decepcionar e essa decepção fizer você abandonar a palavra, porque você foi um tolo, porque a palavra é maior que a decepção, a palavra é maior que o abandono, a palavra é maior que a traição, a palavra é maior que a doença, a palavra é maior que a porta fechada, a palavra é maior que a tromba de elefante de alguém, a palavra é maior do que a depressão, a palavra é maior do que a decepção, a palavra profética é intocável. É isso que você está recebendo aqui agora. Enquanto você está ouvindo eu pregar, anjos de Deus estão sendo liberados para a tua casa, para a tua família. A palavra profética, acima do luto, acima da dor, não contabilize suas perdas, corra atrás da palavra. Não fique criando resenhas das suas perdas, corra atrás da palavra. Não fique abrindo covas, corra atrás da palavra. Não deite sobre túmulos, corra atrás da palavra. Derrame suas lágrimas, não pelo que se foi, mas derrame suas lágrimas para dizer: Deus, eu preciso de uma palavra. Aleluia. Ela vai até o profeta, e você tem que acreditar que o marido dela morreu, mas a palavra continua. Ela olhou para Eliseu e ela diz: Eliseu, você sabe que o meu marido temia o Senhor. Como é bom, queridos, quando ao invés de nós entregarmos a Deus o nosso desespero, Deus não é movido por chilique, Deus não é movido por histeria, Deus não é movido por ataques, Deus é movido por obediência. O que toca o coração de Deus não é o seu drama, o meu drama. O nosso drama faz alguém que não vê o seu interior ter pena de você. Mas Deus não cai nessa de drama. Ela diz: meu marido temia o Senhor. Porque quando a gente teme a Deus,
Metade da porta do milagre já está aberta. Não é sobre o quanto eu grito, o quanto eu choro, mas é temer ao Senhor. E eu acho lindo porque a Bíblia não mostra nenhum sinal de carnalidade, de depressão nela. E se você tiver a capacidade de ser alguém lembrado por temer ao Senhor, Deus vai abrir portas para você. Muitas coisas eu vejo nessa passagem. A primeira delas é que quando ela chega para Eliseu, ela fala comigo, ela fala assim, capítulo 4, versículo 1, ela fala: mas agora veio um credor. Fala bem alto, credor. De novo, credor. Ela não faz drama, ela não fica ali se vitimizando, e ela não troca o nome das coisas para ser conveniente para ela. O que o credor vai fazer é horrível, mas ela não chama o credor de sequestrador. O que o credor vai fazer é absurdo, levar os 2 filhos dela, mas ela não troca o nome do credor, porque por mais absurdo e imoral que seja levar os 2 filhos dela, quando ela chama ele de credor, significa que ele tem direito de fazer o que ele vai fazer. O tempo que a gente gasta fazendo um malabarismo da nossa história, trocando o nome das coisas só para dizer que a gente não tem culpa, se nós assumíssemos a verdade, falássemos a verdade, Deus já tinha mudado a nossa história faz tempo. O tempo que a gente gasta trocando o nome, ao invés de dizer que é credor, chamando de assassino, de homicida, de sequestrador, se é credor, é credor. Deus não tem problema com a minha história, Deus não tem problema com aquilo que me sujou, Deus tem problema com a mentira. A mentira. Essa mulher tem um grande problema, e todos nós temos, mas como que Deus vai resolver o meu problema se eu quero tratar com Deus mentindo para Deus? Dizendo para Deus que a história que eu sei que foi, eu quero dar uma enfeitada nela. Eu faço dessa história um pavão, porque eu não quero ficar tão ruim na história. Quando aquela mulher diz: olha, um credor vem levar meus filhos, significa que em algum momento eles assinaram um contrato. Em algum momento eles pegaram um recurso de alguém. Não importa se as linhas eram grandes ou as linhas eram pequenas, mas significa o seguinte: nós estamos colhendo fruto de algo que nós erramos. Ele é um credor, ele tem um direito sobre a nossa família. Eu quero declarar em nome de Jesus, 2025 é um ano de virada na tua vida. 2025 é um ano de transformação. E se você quer o agir de Deus, se você quer o poder de Deus, diga para Deus a verdade. Não tenha medo de dizer a verdade. Não tenha medo de dizer: pai, realmente eu fiz o que não deveria. Pai, realmente eu peguei um recurso que não era meu. Deus, realmente eu construí algo sobre a areia. Tenha misericórdia de mim. E sabe o que é o mais lindo? Talvez alguém se canse de você, talvez até seu pastor se canse de você, talvez eu me canse de você, mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ele nunca vai se cansar de você. Ela diz um credor, e é lindo porque quando eu falo a verdade, o céu se abre. Quando eu falo a verdade, o céu se abre. Quando eu, ao invés de me culpar, eu conto a verdade. Quer cura? Assuma os papéis que você assinou. Quer libertação? Assuma a responsabilidade das suas quedas. Isso é maravilhoso. A verdade dura, mas é a verdade. A verdade. E Deus não resiste a alguém que tem coragem de dizer a verdade. A verdade. E aí ela diz, presta atenção: veio um credor. Ela diz: veio ou vai vir? Veio. Significa que o credor já veio. Significa que o credor chegou na porta dela e fez. Significa que o credor raspou um contrato na parede, na janela do vidro. Significa que o credor apareceu com alguns capangas lá. Significa que o credor foi até ela e se apresentou para cumprir o pagamento da dívida. Agora eu pergunto, pelo que nós lemos no texto, o credor foi até ela, sim ou não? Mas o credor levou os filhos? Ainda não. O credor levou os filhos? Não. O texto é claro, veio um credor. O credor veio, o credor se apresentou. E aqui o credor significa aquele que quer destruir a nossa vida, destruir os nossos sonhos. Talvez por uma legalidade que nós vemos. Ele veio, houve uma batida na porta, houve uma visita, houve gritos do lado de fora. Eu não sei o que essa mulher fez, mas ele não levou. Por que ele não levou? Fala comigo, ela resistiu. A única explicação do credor ter ido até a porta da casa da viúva e não ter levado os 2 filhos é porque ela resistiu. Ele levou? Por quê? Porque ela resistiu. Ela resistiu. Eu não sei se ela colocou os meninos debaixo da saia,
Eu não sei se ela agarrou um pelo pescoço de um lado, outro do outro. Eu não sei se ela gritou. Eu sei que ela não tem dinheiro. Eu sei que ela não tem um marido adulto em casa. Eu sei que ela não tem apoio de ninguém. Eu sei que o credor é poderoso. O credor tem dinheiro. O credor tem contrato. O credor tem legalidade. Mas ela fez alguma coisa e mesmo em minoria o credor não levou o que é dela. Eu pergunto para você: como que Deus pode se interessar por algo se nem você mesmo se interessa? De alguma forma essa mulher disse: eu não vou entregar meus filhos. Ela resistiu. E porque ela resistiu na primeira ida do credor, ela ganhou tempo para ir até a casa do profeta Eliseu pedir uma palavra. Ah, pastor, e se ela tivesse arrumado as malas dos meninos? E se ela tivesse chego em casa quando o credor bateu na porta e dito: meninos, o credor vai levar vocês, mamãe não tem o que fazer aqui agora, vão com o credor, mas mamãe vai correr atrás, eu prometo para vocês, meus filhos, mamãe vai trazer vocês de volta. Eu pergunto: Deus teria poder de trazer esses meninos de volta? Sim, claro, Deus pode tudo. Mas você consegue imaginar o que 10 dias desses meninos da mão do credor poderiam gerar de marcas na vida deles? Deus poderia trazer de volta esses meninos, mas 10 dias, 15 dias desses meninos da mão do credor poderiam gerar traumas que eles nunca mais fossem esquecer. Pastor, o que o senhor está querendo me dizer? Eu estou querendo dizer aqui: não importa quanto você tem na conta, não importa quanta cara feia tem sido feita para você, se querem levar o que Deus te deu, você tem que resistir. Não importa se você tem um mundo contra você, não importa se tem advogado famoso, não importa se tem gente com dinheiro, não importa se tem acesso ao Supremo Tribunal Federal, não importa se falaram com o promotor, não importa se você está lutando contra um monte de gente. A minha Bíblia diz que no meio do massacre 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Cadê a tua resistência? Só pense em chorar, só pense em ficar deitado. Enquanto tu está deitado, o credor está levando um por um. Enquanto tu está chorando as pitangas da vida, o credor está marcando aquilo que é teu. Deus manda te dizer: eu vou fazer o milagre, mas eu quero ver a tua resistência, eu quero ver a tua cara feia, eu quero ver você abrir a tua boca no meio do caos e dizer: no que é meu você não vai tocar. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu não vou entregar os pontos. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo não respeita o Diego, mas quando eu me sujeito a Deus, Satanás não consegue ficar na minha frente, porque ele sabe quem habita em mim. Eu quero declarar hoje: levanta a tua cabeça. Você não é o cocô do cavalo do bandido, não. Você é filho de Deus. Você não é uma porcaria. Eu não estou nem aí se você foi criado em orfanato, se você foi abandonado pela tua mãe, se tua mãe tomou veneno quando estava grávida de você. Eu sei que antes do teu pai conhecer tua mãe, você já tinha sido escolhido por Deus, você já tinha sido eleito pelo Senhor. Reaja! Reaja, lava, cantar, abafá. Reaja, lute, lute. O credor não levou. E aí o Eliseu olha para ela e fala: beleza, mas o que você tem em casa? Aí ela olha para ele e diz: eu tenho uma botija de azeite. Não confunda essa viúva com a viúva de Sarepta. A viúva de Sarepta tinha um restinho de azeite. Ela não disse que tem um restinho, ela disse que tem uma botija, uma pequena botija de azeite. Pense comigo: alguém está devendo para você, ou melhor, você está devendo para alguém, e o credor vai até a tua casa. Ele sabe que você não tem R$1, mas ele vê uma televisão na parede, ele vê um bom liquidificador, ele vê uma boa batedeira, ele vê uma máquina doce gusto, e ele sabe que você não tem dinheiro para pagar. O que ele vai fazer? Para amortizar a dívida, ele vai dizer: tá bom, você não tem dinheiro, dona Maria, me dá a TV, me dá o liquidificador, me dá a máquina de café. Por quê? Porque o que a senhora tiver de valor aqui eu vou levar, eu não vou ficar no prejuízo. Então quando o profeta pergunta para ela o que ela tem em casa, ela dá uma informação importante para nós. Então, além dos filhos que são valorosos para pagar a dívida, ela tem um bem. Aquela botija de azeite é um bem. E o credor foi, levou os filhos? E eu pergunto: levou a botija? Não levou. O credor sabe que ela não tem dinheiro. E por que não levou os filhos? Por quê? Porque ela resistiu. E por que não levou a botija de azeite? Porque de alguma forma ela também não permitiu, ela não deixou.
Ela não deixou. Você sabe o que significa azeite na Bíblia? O azeite sempre vai tipificar unção. Então o credor quer levar os filhos, que significa a família, e ela diz não. Ela tem um bem que, se vender, dá um troquinho, mas o credor leva? Não leva. E o que significa a botija? A unção. Ela diz não, porque casa de crente não vive sem família e não vive sem unção. Eu vou repetir: casa de crente não vive sem família e não vive sem unção. O diabo quer que você negocie. O diabo acha que, colocando na sua cabeça, você pode abrir mão de um. E eu vi ao longo da minha vida e do meu ministério pastores achando que, para manter a unção, podem abrir mão da família. Eu já vi líderes que, para manter a botija em casa, diz: leva os meus filhos, depois eu vou atrás deles. E eu já vi outros dizendo: não, para eu manter a minha família, pode levar o azeite, pode levar a unção, mas eu tenho uma palavra para você: a sua casa não vai ficar sem família, e a tua casa não vai ficar sem unção. A tua casa nunca, o diabo quer que você sente e negocie, dizendo: pastor, eu tenho medo que os meus filhos se desviem, por isso que eu estou permitindo algumas coisas. Não, o mundo não vai entrar na minha casa, o mundo não vai, porque a minha casa é casa de crente. A minha casa tem filho, tem marido, tem esposa, mas a minha casa tem fluir de Deus. Não retire o céu da sua casa. Essa mulher perdeu o marido, mas ela sabe que a voz profética continua. Eu não sei o que está batendo as portas da tua casa, que medo você tem. Ah, pastor, eu tenho uma ameaça, meu filho fugir de casa. O evangelho não destrói jovens, o evangelho levanta jovens, o evangelho não deixa ninguém fanático, o evangelho restaura, o evangelho purifica. Não deixa teu filho dormir com a namorada no quarto, não. Tua casa é casa de crente, tua casa é casa de homem e mulher de Deus. Não deixa o credor levar o azeite. Casa de crente tem azeite, e casa de crente tem família. Casa de crente, filho senta na mesa e sabe que quem põe o pão não é papai, não é mamãe. Quem põe o pão na mesa é Jeová Jireh, é o Deus da providência. Eu vivi numa época onde aquele que vivia na igreja era lunático, era fanático, era doido. Eu lembro que na época que eu namorava, a Carla, minha esposa, foi minha primeira namorada. Eu tinha 15, ela 14, namoramos 8 anos. E eu me lembro que nós íamos para as congregações pregar da Lírio, e os outros jovens iam fazer, depois do culto, ia para a praça A, praça B, e namorar. E a gente ficava indo para uma congregação ou outra, e todo mundo leva para nós e dizia: ah, vocês são muito fanáticos, vocês não sabem aproveitar a vida. Mas nós sabíamos, não é que nós éramos melhores do que ninguém. Nós sabíamos que, se nós queríamos uma família, a botija, a unção fazia parte disso. E hoje, humildemente, eu comparo a minha vida hoje com a vida dos meus amigos. Isso deve acontecer aqui com os pastores que foram criados na igreja. A gente compara, e não é que a gente é melhor, mas há um poder quando você não negocia a unção. Não negocia, não venda a unção. Não venda, nunca será incompatível, irmão. A tua casa cabe a tua família, e a tua casa cabe a unção. A tua casa não tem conflito, não tem conflito. Eu não sei o que essa mulher fez. Ela deve ter enfiado o azeite debaixo de um braço, os 2 filhos do outro. Não vai levar, não vai levar. Não tem negócio. Não tira o céu da tua casa, não tira o céu. Conta para os teus filhos o teu batismo, conta para os teus filhos a tua conversão. Não tenha vergonha. Tem gente que tem vergonha de falar em casa do reino de Deus. Na igreja chora, levanta as mãos, em casa não consegue pegar na mão da esposa para fazer uma oração, tem vergonha. Não consegue falar com os filhos, não consegue conversar. Coisa linda, quando minha filha tem 9 anos, a Júlia, e um dia ela foi me perguntar, falando sobre falar em línguas, falar em mistérios, que ela sentia alguma coisa. Eu contei minha experiência para ela. Contei que quando eu tinha 11 anos, eu fui para uma vigília na Lírio, e eu lembro que a vigília para nós era um negócio doido, porque a gente amava a vigília, porque a gente levava colchonete. E era a chance que as crianças tinham 11 anos, ficar no fundo da igreja lá, passava a madrugada inteira. As vigílias antigamente começavam às 9 e até 6 da manhã, 7 da manhã. Então, para nós crianças, a vigília era um acontecimento. Passar a madrugada inteira no fundo da igreja brincando, conversando, com minigame. Só que a única coisa que o pastor pedia era: senta na primeira fileira. As crianças, quando começar a primeira oração, vocês vazam daqui.
pode ir embora. Mas a primeira oração as crianças tinham que estar. E eu me lembro que o pastor presidente falava assim, eu contando para minha filha, contando para a Júlia, falava: filha, o papai estava sentado na primeira fileira, o papai tinha 11 anos, e aí o pastor falou: quem quer ser batizado com fogo? Da glória, da glória, da glória, não fala nada, da glória, da glória. E eu me lembro que eu coloquei a mão na boca assim, coloquei a mão na boca, com vergonha dos meus amigos, o Jefferson e o Rafael, com vergonha, com a mão na boca, e eu falei: vou testar esse negócio, e glória, e glória, e glória, vai baixinho para ninguém ouvir. Meu irmão, quando eu acordei, eu estava no meio do povo, eu estava todo suado, meu pai e minha mãe chorando, e eu contei para minha filha: filha, naquele dia o Espírito Santo visitou o papai era uma criança, não tira o céu da sua casa. E eu falei para ela: quando você for no Kids, filha, e você sentir isso, você está sentindo, dá liberdade para Deus, deixa Deus tocar em você, não tenha vergonha não, deixa ninguém olhar para você não tira o céu da tua casa, não tira o céu da tua família. Conta, mas papai vai falar do meu batismo, do teu batismo de novo. Conta do batismo de novo, conta de quando você aceitou Jesus, conta as curas, conta os milagres, porque casa de crente tem família, e casa de crente tem unção. Aleluia. Levanta a mão para cá. A tua casa não vai ficar sem azeite, haverá um fluir, pessoas virão de longe, parentes virão de longe, só para provar de um derramar do Espírito Santo sobre a tua casa. Haverá um sopro de Deus ali. O credor vai voltar com as mãos abanando, o credor vai voltar com uma tromba de elefante, porque não vai tocar na tua família, e não vai tocar nos teus filhos, não vai tocar na tua unção, não vai. Agarra a botija, agarra a botija, agarra os filhos. Casas curadas, casas curadas, casas curadas tem azeite e tem família. Azeite e família. Aí o profeta olha para ela e diz: tá bom, então você tem azeite, vai-te e pede para ti vasilhas vazias e não poucas. Vai e pede. Ela tem que bater de porta em porta para pedir vasilha vazia. As pessoas sabem que ela está no SPC. As pessoas sabem que ela deve muito. Não deve ser fácil, porque nem todas as portas, imagino eu, que ela bateu para pedir vasilha, talvez ela foi bem atendida. Só que o que é interessante é que ela tem 2 filhos. E quando você lê o texto, você percebe que se ela chamasse os filhos para buscar as vasilhas, 2 meninos novos, correm muito, talvez ela pegaria muito mais vasilhas. Mas a ordem de Eliseu não é para ela e os filhos pegarem as vasilhas. A ordem de Eliseu é: vai-te. Enquanto ela vai buscar as vasilhas, os filhos estão guardados dentro de casa. Enquanto ela vai se expor a uma possível vergonha, os filhos não participam disso. Os filhos estão guardados em casa. Algumas portas vão bater na cara dela, outras pessoas vão dizer: você está louca, não vou te emprestar, você não tem como me devolver. Outros vão dizer: não, pode levar. Mas esse assunto é assunto para adulto. Eu aprendo com essa mulher e com a ordem de Eliseu, é que quem bate na porta dos vizinhos é a viúva. Se tem alguém que vai ser exposto à vergonha, é a viúva. Os meninos estão guardados em casa. Escute aqui. Pare de expor quem é fraco e pequeno demais para ser exposto. Existem coisas que a viúva consegue enfrentar, mas isso é pesado demais para os meninos, e talvez podem marcá-los para sempre. Tem coisas que você adulto é capaz de lidar, mas teus filhos não estão capazes. Eu não sei como é aqui na Além do Véu, mas lá na Lírio não é difícil acontecer isso. Eu já peguei crianças, minha esposa fica no Kids, ela ama o Kids. A gente tem uma igreja lá para eles têm um louvor deles, enfim, como vocês aqui. Depois eles ficam lá, crianças que estão precisando de calmante. Crianças que tremem, 9, 8 anos. Porque a mãe foi desabafar com a criança que o pai ameaçou ir embora de casa. Como é que uma criança tem estrutura para lidar com isso? O divórcio é lamentável, mas é uma realidade dos dias de hoje. E, infelizmente, por conta do sucateamento dos namoros, a quantidade de pessoas no segundo casamento é enorme. Segundo, terceiro casamento. E está tudo bem, cada um vai colher o que plantou. Mas o filho vai ficar um final de semana na casa de um, na casa do outro. E quando o filho vai na casa de um,
o filho já vai com uma lista de coisas que ele tem que investigar. Onde teu pai foi? Quem está na casa do teu pai? Com quem teu pai falou? Teu pai está namorando? A gente coloca as crianças para bater na porta, para pedir vasilha, quando a criança devia estar guardada em casa. Pare de expor quem é fraco. Quer um outro exemplo? Você que é crente velho, toda igreja tem problema. A minha tem, aqui tem. Você já é um crente velho, rodado, pele de rinoceronte, coração de leão, ou não é? Aí chegou um crente novo, você vai grudar nele, vai conversar com ele, e você começa a despejar as suas mágoas. O camarada está chegando na igreja agora, guarda ele na casa, ele é novo na fé, ele é novo na linha do véu, ele é novo, ele está descobrindo Jesus agora, ele não merece passar por essa situação que você tem estrutura para passar, e ele não tem. Preserve os fracos, preserve aqueles que não têm estrutura, preserve, tem exposições que pai e mãe conseguem passar, mas o filho não. Preserve, porque enquanto eu estou batendo na porta, meus filhos estão guardados. Aí, peguei as vasilhas, cheguei em casa. Aí a Bíblia diz, pega as vasilhas, quando você chega em casa, fecha a porta. Aí sim, João, Pedro, vem cá, papai morreu, não morreu, filho? Lembra que papai era um profeta? Papai morreu, mas o Deus do papai não morreu. João, pega a vasilha ali. Mãe, que tá doida, mamãe? Que é isso? Não, fica comigo aqui, vem cá. Pedro, pega a vasilha, pega a minha botija cheia, vem cá, olha aqui, segura a vasilha vazia, olha aqui, ó. Nossa, mãe, encheu, né? Pega outra, não tem como, pega outra que eu estou te apresentando, o Deus do papai. Os profetas se calam, mas a palavra é maior que os profetas. Pega, meu filho não vai ser exposto a bater na porta de ninguém. Meu filho vai estar guardado dentro de casa, para ser exposto ao Deus que é sobrenatural. Meu filho não vai conhecer a vergonha, meu filho vai conhecer o poder de um Deus que gera azeite ilimitadamente, enquanto existem vasilhas. Ela está derramando a botija, está derramando azeite. Eu imagino o olho das crianças, eu imagino as lágrimas correndo, eu imagino eles tentando entender, dizendo, não dá para entender, mamãe, é louco, ninguém ensina isso na escola, mamãe, eu nunca vi isso. E aí a mamãe vai dizer, pois exatamente esse é o Deus que o papai servia, é um Deus que não dá para explicar, é um Deus que não dá para entender, é o Deus que é maior que papai, é maior que Eliseu. E eu quero declarar, se você levar o céu para sua casa, teus filhos não vão conhecer a dureza da vida, teus filhos vão conhecer o Deus que traz a existência o que não existe. Ei, além do véu, Deus ainda cura câncer, Deus ainda prospera quem não tem recursos, Deus ainda abre portas, Deus ainda é maior que todos nós, e há um azeite para ser gerado na tua vida. Um azeite que transborda, um azeite que faz milagre, um azeite. Imagine aqueles meninos dizendo, está enchendo tudo, e a ordem era, a vasilha que estiver cheia, coloque a parte, porque Deus só põe a parte aquele que está cheio. E aí é um grande ensinamento, não há destaque sem estar cheio. A casa daquela mulher, que era uma casa de falência, era uma casa de miséria, mas quando a palavra foi buscar, não foi o dinheiro que eu quis trazer, não foi a influência humana, foi a palavra. A minha casa agora virou um estoque de azeite, não é mais uma casa de uma falida, não é uma casa de uma mulher desgraçada pela vida, mas agora uma nova mulher está nascendo, uma mulher que agora tem estoque, tem produto, uma mulher que agora tem uma grande quantidade de coisas em casa, e Deus pode fazer isso, olha, do dia para a noite. Eu respeito quem faz mentoria, eu respeito quem faz imersão, mas eu declaro que tem coisas que uma mentoria vai fazer em 5 anos, que a palavra de Deus pode fazer em 1 segundo, 1 minuto, um momento. Eu respeito mentores, eu respeito cursos, eu já fiz e faço, mas eu nunca vou igualar a palavra de Deus a um mentor, a um livro, nada. A palavra pode mudar tudo, a palavra pode mudar tudo do dia para a noite. Ontem o credor bateu na minha porta para levar meus filhos, e hoje eu sou uma distribuidora de azeite. E o que mudou? Eu trouxe a palavra para a minha vida, eu trouxe a palavra para a minha casa, eu trouxe, aqui tem palavra, você está recebendo uma palavra, o ambiente muda, o sorriso volta, a alegria vem. Esse é o poder do Evangelho, é o poder do Evangelho, é o poder do Evangelho. Mas nós choramos muito. É a palavra, não é se lamentar, é a palavra. Há um poder na palavra, há um poder em liberar a palavra. Não é se deitar para a dor, é liberar a palavra. Você pode faltar na empresa muitos dias,
Mas se você faltar porque está mal, você vai fazer uma fase que deveria passar um dia, virar um mês. Quando você deita para a dor fica. Quando você deita para a dor reina. Quando você deita para a dor, você vai curtir a dor. E a dor, ela vem para cumprir um papel. Aquela mulher não deitou para a dor. Aquela mulher não foi, ela foi atrás de uma palavra. E o que eu acho lindo é que quando o estoque dela, pastor Wagner, está cheio, sabe o que ela faz? Ela volta no mesmo lugar. Ela vai falar com Eliseu para perguntar para Eliseu: o que eu faço com o estoque? Se você quer ter uma riqueza meteórica, quando Deus encher teus estoques, faça com teus estoques o que você quiser. Você vai perceber que a tua vida vai ser uma montanha russa. Eu conheço pessoas que quando tinham um chinelo havaiana, iam por profeta pedir uma palavra. Mas quando Deus dá uma Ferrari, não consegue mais voltar para dizer: pai, o que eu faço com a Ferrari? Não deixe as bênçãos de Deus te afastar de Deus. Aquela mulher agora, ela tem uma emoção enorme, mas ela segura a emoção para voltar na mesma casa que deu uma palavra quando ela estava na miséria e dizer: o que eu faço com o milagre? Quando você estiver no vale, pergunte para Deus o que fazer. Mas quando Deus te colocar no alto da montanha, também pergunte para Deus o que fazer. Sabe o que eu vejo hoje? Pessoas que chegaram na igreja na miséria, sem nada, entregaram-se a Deus, receberam uma palavra, Deus os prosperou. Agora eles têm casas, agora tem funcionários, tem piscineiro, tem jardineiro. E agora eles estão colocando o pé no freio na obra de Deus para dizer: eu tenho muitas coisas para administrar, pastor. Conte menos comigo, porque agora eu tenho que cuidar da piscina, eu tenho que cuidar da folha de pagamento, eu tenho coisas para administrar. Quem sabe Deus não olha do céu e fala: meu filho, eu amava você antes, então eu vou tirar sua casa, vou tirar seu carro, vou tirar seu patrimônio, vou deixar você sem nada, porque você sem nada parece que é muito mais fiel a mim do que com tudo. Não seja bobinho, não seja bobinho. Quando Deus encher teus estoques, vai no mesmo lugar que você foi quando não tinha nada. Dobra o teu joelho e fala: papai, quando eu tinha R$1 eu pedi ajuda, e agora que eu tenho milhões na conta, me ajuda também, me ajuda também, me ajuda também. Se você for esperto, quando Deus te promover, vai limpar banheiro da igreja. Se você for inteligente, quando Deus te promover, que coisa maravilhosa é pegar um milionário limpando o vaso da igreja. Como eu já vi pessoas endinheiradas lá passando o rodo no chão, varrendo o chão, porque quanto mais Deus te abençoar, mais dependente você precisa ser do Senhor. Aleluia. Vá buscar orientação, vá buscar. Tudo isso é resistência. Estou caminhando para o fim. Ela vai, e o que Eliseu fala para ela? Vende e paga a tua dívida. Fala comigo: pagar a dívida. Por quê? Porque caloteiro não é abençoado. Quando Deus te abençoar, não vai luxar não, viu, irmão? Tem gente que vai luxar, vai para Praia Grande, Itanhaém, Mongagá. O que você está fazendo aí, varão? Não pagou a irmã? Não vai luxar. A ordem de Deus é: paga a tua dívida e depois vive do resto. Não é vive do resto e paga a dívida. Quando Deus te abençoar, a primeira coisa que você vai fazer: paga quem você está devendo. Mas agora a pergunta que fica, caminho para o fim, olhe para mim. Como é que eu vou pagar a minha dívida? Essa mulher, ela é esposa de profeta, ela é dona de casa. Ela não é empreendedora. O que multiplicou não foi dinheiro, foi azeite. E azeite tem que vender. Eu tenho que gerar recurso. Mas tudo que Deus faz é perfeito. Se você resistir ao credor e for atrás de uma palavra, Deus vai conectar coisas que você nem faz ideia do porquê eles existem. Eu fiquei pensando, pastor Wagner, por que Deus mandou aquela mulher sozinha pegar as vasilhas de azeite, as vasilhas vazias? Quem trabalha com vendas aqui? Um dos maiores patrimônios de um vendedor se chama carteira de cliente. É ou não é? A carteira de cliente é o maior patrimônio de um vendedor. Porque a carteira de cliente são os contatos que eu vou fazer quando eu tenho um produto para vender. São os contatos que eu vou entregar para as pessoas. É a carteira de cliente. O que ela fez? Deus não deu a ela só um estoque. Deus deu uma carteira de cliente. Era só ela pegar cada uma das vasilhas vazias que ela bateu em cada porta, voltar na mesma porta. Mas agora a vasilha não está mais vazia, a vasilha está cheia. Eu não preciso fazer como um vendedor de ovo na rua. Olha o ovo, Dona Maria, olha o ovo. Olha a pamonha, quem quer pamonha? Não, Deus não vai fazer ela ficar. Não dá tempo, ela tem credor, tem que ser rápido. Deus já deu para ela uma lista de WhatsApp inteira.
Ela vai bater nas portas das vasilhas, dizer: ei, dona Maria, sabe aquela vasilha vazia que a senhora me emprestou? Pois eu estou te devolvendo e eu tenho um negócio bom para a senhora aqui. O que a senhora acha? Olha esse azeite, é de primeira qualidade, dá uma cheirada nesse azeite. Enfia uma torrada nesse azeite. Imagina um arroz nesse azeite. Imagina um pão nesse azeite. Aí a dona Maria diz: porque o Espírito Santo está nisso. O Espírito Santo está nisso. Menina, que azeite maravilhoso. Pois bem, é da senhora. Está aqui, ó. Assina aqui. É seu. Eu não preciso correr desesperada, porque Deus não só me dá o estoque, Deus me dá o destino para onde eu vou vender o estoque. Se você tiver uma palavra, se você tiver movido por uma palavra, se você tiver movido por uma palavra, fique tranquilo. Deus não vai largar a tua mão. Deus vai te dar o recurso. Deus vai te dar a estratégia. Deus vai conectar pessoas que você nunca imaginou. Deus vai colocar na tua vida pessoas que vão abrir portas. Isso vai dizer: agora eu entendo por que o João conhece o Pedro. Agora eu entendo por que os meus filhos não foram buscar a botija. Porque as pessoas tinham que ver a minha cara, o meu jeito. O meu jeito. Essa mulher vendeu e viveu do resto. Ela viveu do resto. Eu encerro dizendo: se você resistir e for atrás de uma palavra, Deus pode mudar a sua vida. Você nunca vai ter dinheiro para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Se dinheiro for um problema para você, você vai desviar. Porque tudo que Deus tem para você, o teu dinheiro não paga. Todos os dias você vai ter que levantar, dobrar o joelho e dizer: Deus, vai comigo, porque senão eu quebro. Tudo que Deus tem para você, você não tem capacidade. Não tem. Se o que você está fazendo, dizendo que é de Deus, você sabe fazer com o pé nas costas, joga isso no lixo. Porque o que Deus tem para você, você não é plenamente capaz de fazer. E o que Deus tem para você, você também não tem apoio suficiente. Não tem. Porque não ter recurso, não ter capacidade e não ter apoio obriga você a depender de Deus todo dia. E quando você chegar lá, vão olhar e dizer: você só chegou aí porque Deus está na sua vida. De um lado, a unção. De outro lado, minha família. Na minha boca, a palavra. E agora, deixa fluir, que o poder vai pegar você. Você pode se colocar em pé um instante. Quero orar por você. Quero orar porque precisa de uma resistência. É a nossa família e a unção de Deus. Você não precisa ter nascido em berço de ouro. E você não precisa ter vergonha se fez ou não alguma bobagem. Você precisa ter uma posição. Você precisa entender que o reino de Deus é espiritual. E não é porque você não sabe como resolver isso que Deus não sabe. Deus só quer saber a sua reação. Quem é você? Quem é você? Essa viúva representa alguém desprovido de apoio de qualquer pessoa. Mas uma palavra mudou. Quando meu pastor morreu, em 2019, meu amigo, ele morreu de esclerose lateral amiotrófica. Em 3 meses ele morreu. Fazer o velório dele foi uma das coisas mais difíceis para mim. Porque ele era a pessoa, eu já era presidente da Lírio, ele era presidente antes de mim, ele virou meu vice, mas ele era um amigo. Eu não fazia nada sem falar com ele. Era sábio. E eu me lembro como fosse hoje, eu falava: Deus, eu vou ficar sozinho. Tinha outros pastores, mas a minha afinidade com ele era grande. E Deus falou para mim exatamente o que essa viúva fez. Não é porque a voz do profeta se cala, que a palavra se cala. Ao longo da sua vida, vozes de homens vão se calar, mas a voz do Senhor continua falando. Eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão. Agora tem uma lição de casa pela frente. Não basta só ouvir, tem que praticar. Mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você, juntinho, para te ajudar nessa missão. Quero agradecer a todos que investem aqui no canal, que abençoam. Graças às suas doações, nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você. E lembrando que, além dos sermões, nós temos todo um menu de atividades aqui no canal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, Pense e Ore. Todos os dias, à meia-noite, Clamor da Madrugada. E aos sábados, temos um motivacional Metanoia para virar chaves na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e nos vemos aqui no próximo conteúdo. Deus te abençoe.